Estamos de volta com Mais Êxito Podcast, o podcast da Êxito Total. Olá, cerimonialistas e profissionais de eventos de todo o Brasil. Eu sou Rosângela Cruz e eu estou muito feliz por mais um episódio do Mais Êxito Podcast, porque aqui você encontra mais conteúdo, mais informação e mais interação. E eu estou muito feliz porque já é o nosso terceiro episódio. Como eu falei no episódio anterior, toda semana estaremos aqui com um episódio inédito, com um conteúdo inédito para você que atua no mercado de eventos. Então, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá, se inscreva no canal YouTube Êxito Total Produções, porque você vai encontrar um conteúdo de qualidade, um conteúdo rico para você que é do mercado de eventos. E hoje eu estou aqui muito feliz, recebendo uma super convidada, que honra! Ela aceitou com muito carinho estar aqui conosco e vai compartilhar um conteúdo especial com vocês. Eu estou falando dela, que é formada em comunicação social, é uma influenciadora carioca. Rapidamente, ela se tornou uma das principais formadoras de opinião no segmento do mercado de casamento no Brasil e ela produz um conteúdo maravilhoso para o mercado de casamentos. Estou falando da Manuela César. Tudo bem, Manuela? Olá, Rosângela, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui com você no podcast da Êxito. Estou muito feliz, gente. Que honra receber a Manuela. Você que acompanha a Manuela nas redes sociais sabe o quanto ela tem produzido para o nosso mercado. Eu falei aqui um pouquinho do seu currículo, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí dos anos de trajetória, como que você se introduziu no mercado de eventos, no mercado de casamentos, como é que tudo começou através do seu blog. Tem toda uma história por trás. Então eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público, que te acompanha também, que tem muito aluno nosso que também te acompanha. Fala um pouquinho aí dessa sua trajetória. Claro, obrigada, Rosângela. Então, eu sou jornalista, né? Como você falou, formada em comunicação social, jornalismo e cinema. Maravilha. E trabalhei durante 10 anos em redações como o Jornal do Brasil, o Globo. Olha. Fui colaboradora de algumas revistas também, como a Vogue. Atualmente colaboro às vezes para Harper's Bazaar. Então, Maravilha. sou desse ramo de que eu gosto de observar, né? De escrever sobre o comportamento das pessoas. Eu acho que o meu lado repórter, ele continua muito vivo. E aí, quando eu me casei, eu fui uma noiva em 2008. Sim. Eu procurava referências de um casamento de dia, Maravilha. um casamento menor, né? Que fosse um pouco diferente do perfil brasileiro de casar daquela época. Porque a gente está falando de uma época que ainda não existia o Pinterest, ainda não existia o novas Instagram, ferramentas. ainda não existia nada disso, né? Então, as nossas referências eram Sim. revistas impressas, né? E as referências mais comuns eram de casamentos grandiosos, numa igreja bem tradicional, com uma Sim. recepção, num Verdade. lugar fechado à noite. E eu queria um casamento menorzinho num jardim de manhã. E aí, eu sou neta de portuguesa e essa Olha. referência da Europa é meio forte para mim. Eu gosto dessa coisa mais intimista, Sim. meio handmade, né? Que Legal. os casamentos europeus têm, que tem muito nos filmes e que a gente Sim. fica inspirado, né? Por aquele jardim bonito de manhã. Eu buscava esse casamento solar, eu sou muito do dia. E a questão é que eu não encontrava referências. Aí eu fui buscar em sites internacionais. Sim. E eu fui me apaixonando, como jornalista, pela forma como os sites falavam das histórias de casamento, como os Sim. sites falavam de cada casal que estava planejando a sua celebração. Sim. E aí eu fui buscando referências não só para fazer o meu casamento, né? Mas também fui compilando num blog que eu fazia em paralelo à minha atividade de jornalista, que chamava colherinhadechá.blogspot. Ainda não tinha nada a ver com o assunto casamento. Ainda não era exatamente isso. Era um Sim. lugar onde era quase um diário da minha jornada de preparativos de casamento, Sim. mas também me preparando para uma vida de casada, né? Sim. Então, eu compartilhava receitas e algumas coisas de etiqueta que eu achava interessante, né? E aí foi tendo uma receptividade muito grande. E quando eu engravidei, depois de casar, meu casamento foi, assim, um divisor de águas na vida de um monte de gente, porque a minha irmã fez meu vestido, virou estilista e hoje tem um Olha, ateliê de que noivas legal. muito legal. Aí virou sócia da minha mãe, elas são estilistas. A minha celebrante celebrou e virou celebrante Que profissional. maravilha. E o Colher de Chá foi o primeiro site a ter um guia de fornecedores com a categoria celebrante. Bom, aí eu fiz o site e o site teve uma receptividade muito grande. E hoje já estou há 15 anos como 15 comunicadora, anos. como comunicadora desse mercado.
e sempre tentando aproximar. Eu acho que desde assim, desse tempo para cá, acabou que eu fiquei pedi demissão para ser só Sim. blogueira de casamento Você durante ousou pedi demissão sair do grávida, seu inclusive. olha, Já grávida do meu primeiro filho, engravidei mais ou menos 1 ano depois de casar. Aí pedi demissão, cuidando do blog, cuidando da gravidez, cuidando da casa, e sim, enfim, né, fui tocando e o blog foi crescendo. E aí depois eu comecei a realizar alguns eventos conectando noivas, sim. fornecedores e cerimonialistas também de um jeito mais intimista. Mas acabou que depois eu percebi que o mercado inteiro queria fazer parte daquele movimento, né? Então o blog também cresceu, expandiu, virou um portal e a Sim. gente fala de todos os tipos de casamentos, os mais clássicos, tradicionais, os mais. Aí eu criei o slogan Seja Moderninho, É Case você por que Amor. escreve ou você tem participações também Eu de sempre escrevi o site, sempre fui sim, eu que escrevi, mas eu também, de um tempo para cá, precisei ter uma equipe, sim. né? Então eu sempre gosto de ter assim uma assistente de conteúdo. Eu tive a Paula, que é uma queridinha que trabalhou comigo há anos, a Paulinha, né? Então ela sempre fazia ali comigo. Na pandemia a gente acabou dando um intervalo no site e o site acaba de voltar para o ar depois da Maravilha. Eu pandemia. vi algumas reportagens É, dando esse destaque. Então você que ainda não conhece o site, fala aqui para todo é mundo. colherdechanoivas.com.br e arroba no Instagram, arroba colherdechanoivas. Procura lá esse site da Manuela, pois toda a produção dela se encontra nesse site. E é muito importante você que é profissional de eventos também se ater a conteúdo, não só ficar preocupado com a execução dos seus serviços, da sua atuação, você precisa também buscar conhecimento nessa produção de conteúdo que tem sido feito para o nosso mercado. Exatamente. E uma coisa que eu comecei a fazer dentro desse trabalho, como repórter, né, eu gosto de saber os porquês, Sim, acabei me especializando na pesquisa da história do casamento. E aí maravilha. isso se tornou um grande Você diferencial. traz vários assuntos, É, história da etiqueta, exato. destination. Então, a Exatamente. Manuela tem trazido vários assuntos do mercado mesmo, é muito. E essa parte de etiqueta, ela tem sido uma das referências. Exatamente. É porque eu realmente gosto. História da etiqueta, porque História, né, o não encontro porquê. muito conteúdo, não, sobre história de etiqueta. E o porquê que a gente por que que a noiva casa de branco? Por que que ela usa um buquê? Por que Exato. que o noivo tem uma lapela? Da onde veio a marcha nupcial, né? Essas origens é As muito origens, importante. aquela tradição do algo azul, né, Até para something compartilhar com o blue. cliente. Exatamente, eu acho que esse é um conteúdo importante tanto para cerimonialistas, porque a gente tem que ter repertório, Sim, né? O cerimonial ele tem que saber o que está fazendo, não é uma coisa só de executar um evento bem, mas a gente trabalha com protocolo, né? A gente às vezes está conectando culturas diferentes, noivos de verdade. origens diferentes, países diferentes, idiomas diferentes, crenças diferentes. Então, um cerimonialista ele tem que ter esse repertório, conhecer um pouco de cada religião, como o Sim, porquê do cerimonial acontecer daquela forma, porque nessa hora que a coisa está acontecendo, não pode ter erro. E sim, também não pode ter uma gafe, deixar alguém verdade. né, desconfortável. Então, quanto mais repertório, conhecimento, bagagem o profissional tem, Sim. mais seguro ele fica para realizar uma cerimônia de casamento e conduzir isso com tranquilidade, deixando todo mundo se sentindo confortável, acolhido, né, com afeto. E aí eu sou muito dada do movimento do etiqueta afetiva. Acho que a gente tem que desenvolver uma etiqueta de acolhimento nas Sim. cerimônias. E quais são os seus maiores desafios nessa produção de conteúdo? O seu objetivo em produzir tudo isso para o nosso mercado? Olha, eu acho que o grande desafio de todos nós hoje em dia é o É tempo, o tempo. porque o tempo é o grande, 24 né? horas é É muito muito pouco. pouco, né, e eu sou mãe, né, de 2, Isso. então é isso, eu acho que o tempo é o grande desafio que todos nós temos hoje, Sim, e junto a essa multitarefas que nós somos hoje, também tem uma sensação de urgência trazida pelo WhatsApp, pelas redes sim, sociais, sim. né, pela coisa daquilo do aqui e agora. Então eu acho que produzir o conteúdo como eu tenho feito hoje, está sendo diferente de antes da Maravilha. pandemia, porque agora eu aprendi uma coisa, eu não quero mais fazer o conteúdo toda hora, o tempo todo. E coisas Exato. rasas. Tem que ser Eu mais prefiro fazer assertivo, 2, 3 posts, mas que mais sejam profundos e que tragam profundos. conhecimento relevante, porque eu acho que é isso que faz a diferença. Porque o dizer por dizer, as redes sociais estão falando. Mas a gente falar aquilo com propriedade, com pesquisa, é o que nos Sim. diferencia hoje em dia. E né, a gente tem que fugir das fake news, né? Sim, com Então a certeza. gente tem que apurar, tem que saber de onde veio, não falar bobagem, entrevistar as pessoas. Então acho que esse é o grande desafio de todo comunicador.
é o tempo e a apuração. Maravilha! Estamos recebendo aqui a influenciadora Manuela César, que está compartilhando aqui com você, profissional de eventos, aí esse super bate-papo, esse super conteúdo aqui no nosso podcast. Bem, a Manuela já falou aqui sobre a importância de estudarmos sobre etiqueta, entendermos os protocolos, de onde vêm essas origens, as tradições. E eu queria que você falasse aqui sobre a importância do papel da etiqueta, como que ela surgiu, como começou a acontecer, os costumes, estilos, referências que temos hoje na atualidade. Então, bem rapidinho, que a gente Sim, tem pouco temos tempo, pouco né? tempo. Mas só para Tá as correndo pessoas, rápido. eu vou dar uma dica para as pessoas, né? Sim. Um convite. Eu acho que a história da etiqueta, como a gente conhece, Sim. tem um nome que é referência, que é o Luís XIV. Né? A etiqueta surge no século XVIII, em Versalhes, em Paris, né, na França, como uma ferramenta que o rei Sim. Luís XIV ele desenvolve dentro Perfeito. do palácio dele para organizar a relação da nobreza. Sim. E a etiqueta, o nome etiqueta, ele vem do papelzinho mesmo, Sim, de etiqueta. que era pequenininho, que cada nobre, que era como se fosse um mini crachá, que cada nobre tinha que usar dentro da roupa e que dizia aonde que ele ia ter acesso à cerimônia do acordado, dormir, do balé ou não, se poderia assistir o rei jantar ou não. Então, esses nobres, eles usavam um papelzinho e quando eles iam se movimentar pelo Sim. palácio, eles apresentavam e aquilo, o nome era etiqueta porque em francês, né? Éthique, ética, Sim. né? E o et é um sufixo diminutivo. Então, Sim. é como se fosse assim, é uma ética em pequenas doses, Olha que né? Que bacana. vinha. E aí era etiquette. Então, essa etiquette virou, eventualmente até a etiqueta da roupa, Sim. né? Então, a etiqueta tem essa origem, mas quem revolucionou mesmo as tradições de casamento, né, foi a Rainha Vitória. Olha que bacana. Então, eu falo muito sobre isso nas minhas Isso é palestras. história. Inclusive, na segunda-feira vamos, né, falar sobre isso. É. Na palestra que eu vou fazer para Êxito, tem esse conteúdo, que é o Etiqueta conteúdo... nas celebrações sociais. e como surgiu a tradição do casamento como a gente conhece hoje, né? Por que que a cerimônia de casamento acontece da forma como ela é, né? E por que que as noivas se casam de branco, ou, enfim, por que que tem todas essas simbologias, a troca de alianças, enfim. Tudo isso vem de uma história e Rainha Vitória tem muito a ver com isso, então a gente vai conversar sobre isso também na palestra lá da Êxito. Exatamente. Quando esse podcast for ao ar, que é na próxima terça-feira já estará acontecendo o nosso congresso, é o 4º ano. Então, se você não está participando esse ano que vem vai ter mais. Todo ano a Manuela está conosco, né? Compartilhando rico conteúdo. E os alunos amam demais ouvir a Manuela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Destination Wedding. Aspectos gerais, conceitos básicos, enfim. Para quem quer iniciar também a produzir um casamento em outro estado, aqui no Brasil, em outro país. E como surgiu o Destination Wedding Lab, que é o seu projeto? Ele ainda permanece? Quantas edições você já fez? E há quanto tempo já que você realiza esse projeto lindo? Então, o Destination Wedding Lab começou em 2016, quando eu fui a Portugal convidada para palestrar na primeira conferência de Destination Wedding de Portugal. Aconteceu em Lisboa. Sim. E eu fui convidada com outras 4 comunicadoras de casamento de diferentes países da Europa. E aí, lá eu percebi a tendência, né? Eu percebi o quanto isso teria realmente uma relevância para o mercado brasileiro. E aí, quando eu voltei para o Brasil, comecei a organizar de forma mais regular o Destination Wedding Lab, e a gente faz ali dentro uma conexão de cerimonialistas com lugares para casar, uma imersão. E eu posso dizer sem nenhuma modéstia, assim, a gente foi pioneiro em realizar esses eventos em que um grupo de cerimonialistas viaja para o destino e passa uma semana visitando locais de casamento, degustando buffets. Você pretende continuar com esse projeto? Sim, pretendo. A gente tem já... a gente está agora levantando o orçamento para a edição do ano que vem. Eu quero ir. Vamos embora. Vai ser muito ir. legal. E esse vai ser muito especial, porque nesse vai ser a primeira vez que eu vou conectar todo o conteúdo de Destination Wedding com a minha aula de etiqueta. Então, a gente vai ter um momento de aula de etiqueta num lugar muito especial, que é uma casa onde morou uma pessoa muito importante na história da etiqueta de Portugal, que é o Eça de Queiroz. Então, a gente vai ter um momento muito interessante ali que vai conectar
o Destination com a história do casamento, história da etiqueta. Então fica antenadinho aí nos canais da Manuela, que vai chegar a divulgação, e eu já estou dizendo aqui que eu vou, hein? Eu vou para Portugal com a Manuela. Vambora! Maravilha. E quais os destinos mais procurados, tanto no Brasil quanto no exterior, para casamento? Então, em alta. Em alta a gente vê sempre lugares assim, por exemplo, tem dois estilos de Destination Wedding, né? Disparado, a América Central, Caribe, é o principal destino. Que legal. Os americanos, especialmente, vão muito para lá casar, naqueles resorts. Sim. Mas é um perfil meio receita de bolo, né? Sim. A pessoa vai lá, escolhe um altar, escolhe uma decoração específica e tem ali meia dúzia de opções e escolhe casa e ok, né? Só que quando a gente fala de um casamento mais pessoal, a gente tem a Itália como principal destino. Maravilha. A Toscana é um lugar que tem procurado. muita procura, mas a gente vem puxando a sardinha para Portugal, né? Então, acho que Portugal também está despontando bastante. E os lugares de praia, as Maldivas, né? Sim. São lugares também muito procurados, tanto para Destination Wedding quanto para lua de mel. Esses lugares de praia também tem muita busca. Fala um pouquinho pra gente aqui sobre a importância do cerimonialista no resgate dos rituais. Esse tema é tão importante. É um tema novo que você está trazendo? É um tema novo que eu venho trazendo. Então compartilha aí. Exatamente. Basicamente, depois que eu li esse livro, que chama O Desaparecimento dos Rituais, do Byung-Chul Han, é um livro... Mostra aqui pro pessoal. Aqui, gente. Ó, esse livro, eu li ele agora há pouco tempo, não faz tanto tempo assim. E ele me transformou. Porque assim, eu sempre trabalhei com casamento, sempre achei importante, bonito, sagrado, etc. Mas esse livro mostra de que forma os rituais são importantes na saúde do ser humano desde sempre. Nossa. Então, se você parar para pensar, a gente estuda antropologia, todas as sociedades desenvolvem seus rituais. Né, sua conexão com o sagrado, sua conexão com a comunidade, né? E o casamento, hoje em dia a gente vive uma época, como eu falei, é tecnológico, é urgência, a gente tá não mais ritualizando a nossa vida, a gente está atropelando, a pressa não deixa a gente respirar. Sim. E a vida precisa de pausa, respiro, conexão, né? Então ele mostra aqui, e é uma coisa que eu venho tratando, como que o cerimonial de eventos tem um papel importante dentro da sociedade para ele organizar essas cerimônias para que elas de fato sejam cerimônias que gerem contato e afeto entre as pessoas. E não assim, e é uma pergunta que eu me faço sempre, assim, até que ponto é ritual, até que ponto virou um espetáculo para ser compartilhado nas redes sociais. Então o cerimonial ele tem que ter esse fiel da balança muito claro, né? Do que é a simbologia, o que vai gerar, como eu falei, a etiqueta ajuda muito nisso, como é que a gente vai gerar de fato uma conexão, um acolhimento entre noivos, convidados, para que aquilo gere memórias afetivas nas pessoas, as pessoas se sintam acolhidas, e que até que o próprio casal, quando passa pelo ritual, ele é muito importante, porque ali eles trocam votos, eles têm as testemunhas das pessoas que eles mais amam. Então, lá na frente, eu estou casada há 15 anos, é claro que crises acontecem, mas quando você troca votos, quando você passa pela cerimônia, pelo ritual, que a nossa cultura entende como sendo um ritual de conexão do afeto, do amor, etc., a gente se conecta com o que a gente sentiu naquele dia, e isso ajuda a gente a voltar para o eixo. Lá na frente, passar por essa cerimônia vai fazer diferença na hora das crises, na hora dos desafios. Então, é muito importante que os cerimonialistas saibam conduzir esse momento para que ele realmente seja... Você está com algum projeto com esse tema? Eu tenho alguns projetos. Inclusive, vou aproveitar que a gente já está terminando, né? Claro. A hora passa tão rápido. Queria que você compartilhasse o que você tem feito atualmente de projetos. Aproveita esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Compartilha. Então, eu tenho feito um projeto que é o The Etiquette Lab, Olha. que é o meu curso de etiqueta. Maravilha. E eu faço a parte de etiqueta, a história do cerimonial de casamento. Eu tenho uma parceira, Ana Roldão, que é historiadora da gastronomia. Ela fala da importância da mesa nos rituais. É muito bonito também. Inclusive, também trabalhei recentemente com uma autora chamada Maria Letícia Cavalcante. Recomendo muito o livro dela, chamado A Mesa de Deus. E fala como Jesus usou a mesa, né? E foi até revolucionário, mudando a etiqueta da época dele, reunindo ao redor da mesa homens, mulheres,
né, fariseus samaritanos, pessoas ricas e pobres, né, numa mesma comunhão. Sim. E ele veio falar disso, do Maravilha. amor e da comunhão, né? Maravilha. Então, eu tenho feito projetos eu tenho dado muita aula, tenho feito muitas palestras, Maravilha. felizmente Você tenho produz sido cursos também. Produzo cursos, exatamente. Cursos, consultorias e mentorias. Olha aí, eu tô vendo aí um trabalho de mentoria muito Isso, bacana. eu tenho feito muita mentoria para o fornecedor de casamento que quer se posicionar no mercado, Maravilha. que quer conhecer os cerimonialistas, que Sim. quer entender por onde ele Olha aí. começa. Aí eu dou uma capacitação de conteúdo previamente, depois eu faço uma imersão na empresa para poder ajudar ele a formatar esse produto, esse serviço para o mercado, e depois eu ajudo ele na divulgação desse trabalho junto aos cerimonialistas. Maravilha. Fique atento aí. Então, olha, grandes projetos, cursos que a Manuela ministra. Você que quer ampliar aí os conhecimentos, os horizontes, procura a Manuela, porque ela também tem uma cartilha de cursos muito bacana, que aqui a gente está aqui para somar. Estamos aqui para somar no nosso mercado, para produzir cada vez mais para você, profissional de eventos. E estamos terminando, mas futuramente a Manuela volta com outros temas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os profissionais de eventos do Brasil e do exterior. Por onde esse podcast chegar, deixa essa mensagem especial para todos. Então, a minha mensagem especial, eu acho que é a mensagem que vem me norteando, que, assim, a elegância é a elegância do coração. A gente tem que praticar uma cerimônia, uma etiqueta, e a nossa jornada diária, no nosso dia a dia, pensando sempre que nós estamos aqui para amar uns aos outros. Isso aí. Né? E a cerimônia de casamento é uma celebração desse amor. Né? Então, acho que a gente tem que sempre se observar se a gente está sendo acolhedor, se nós estamos conseguindo compartilhar, né? E aí eu vou deixar, já dei a dica desse livro, eu vou deixar uma dica de livro também, que chama A Elegância do Selfie, Pequeno Tratado da Nobreza, e ele fala aqui, é do Jean-Yves Leloup, e ele fala aqui no livro dele, vou ler só uma frase rápida. Sim. A elegância suprema é a elegância do coração, a elegância do amor. Tudo o que é feito com amor tende a ser inteligente e elegante. Então, é um pouco sobre isso. A gente tem o nosso bom senso e o nosso critério de elegância. E a elegância, ela está acima da etiqueta. A etiqueta são regras, ferramentas, né, para a gente se relacionar. Mas a elegância a gente usa a etiqueta para chegar na elegância. A elegância está acima disso, né? E a elegância é a gente estar sempre observando se nós estamos sendo adequados à situação, se nós estamos sendo carinhosos, afetuosos e conectando, evitando conflitos, evitando confrontos e gerando conforto e acolhimento. Então, a elegância é a elegância do coração, e eu acho que isso é Deus, né? Deus é amor. Então, eu pratico cada vez mais a religião do amor. É isso aí. Deixa os seus canais para quem, por favor, ainda não te segue, todos os seus canais aí. Quem quiser também te chamar para palestrar, que a Manuela palestra em todo o Brasil. É congresso, é eventos, fica à vontade. Eu tô indo até para Goiânia agora palestrar no mês que vem. Maravilha. Depois eu vou à Bahia. Também estou bem feliz com esses giros aí. E alguns outros projetos estão acontecendo. O meu canal é @colher de chá noivas, o colherdechanoivas.com.br, e o meu e-mail manuela@manuelacesar.com. Eu também estou com um projeto muito interessante com a Fast Shop. A gente vai falar da simbologia da lista de presentes de casamento. É um projeto muito legal. Vou fazer algumas palestras. Vou te convidar, Rosângela. Que honra! Vai ser bem interessante esse projeto também. Para mim será uma alegria compartilhar esse momento. Vai ser muito legal. Esse tema também é muito interessante. A simbologia. Fugir um pouco do Pix, né? Olha aí. Vamos entender que as coisas têm significado e elas nos estabilizam. Então, ter uma casa bem planejada traz paz também. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a sua participação, essa linda participação, e parabenizar por todo o trabalho que você tem feito no mercado e por você ser essa grande empreendedora. Obrigada, você é uma grande Rosângela. empreendedora, tem produzido bastante, e é isso que o nosso Brasil precisa, de pessoas assim como você. Muito obrigada. Que este podcast aí alcance muitos profissionais de eventos de todo o Brasil, fora do Brasil. Compartilha bastante, né, este podcast, porque esse conteúdo aqui que a Manuela compartilhou tem que chegar aí em muitos profissionais de eventos, e que você possa cada vez mais procurar incessantemente a busca do conhecimento, porque quanto mais conhecimento você buscar, mais longe você vai chegar na sua trajetória. Até o nosso próximo podcast, Mais Êxito Cast.
Obrigada, Rosângela. Um beijo para Obrigada a todos. todos. Maravilha!